Bom dia, bom dia, bem-vindos à classe de jovens da Escola Bíblica da IMW Vila Medeiros. Mais um domingo, hoje estamos finalizando a nossa série de aulas com esse tema da cosmovisão bíblica, né? Então, baseados nesse livreto, né, Princípios para uma Cosmovisão Bíblica, de John MacArthur. E a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas que tivemos, todos esses princípios, e hoje estamos finalizando. Glória a Deus, que eu espero que essas aulas tenham abençoado a sua vida. Se você ainda não viu, você pode ver, estão todos disponíveis. E que nós continuemos aí a nos aprofundar na palavra de Deus, a conhecer a cada dia mais a palavra de Deus e, né, sermos equilibrados e termos ela como referencial nas nossas vidas, né, em tudo que fizermos. Então a gente vai falar sobre isso hoje, nosso último princípio, tá? Vamos orar para iniciar essa lição. Senhor, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por podermos estar aqui, podemos estar diante da Sua palavra, podemos estar na Tua presença para aprender mais de Ti, aprender mais da Tua palavra e sermos tocados, desafiados a vivê-la, Senhor, na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse período que estaremos aqui refletindo e aprendendo, que o Espírito Santo possa falar conosco, possamos estar sensíveis à Tua palavra e sensíveis ao que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Eu peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos à nossa lição. Lembrando, né? Então estamos dentro desse tema que é a cosmovisão bíblica, que é como a Bíblia nos mostra, né, nos dá uma visão de mundo. Então ela nos ensina acerca da verdade, ela nos mostra, né, sobre o mundo, sobre como Deus, né, governa o mundo, né, e nos fala a respeito do caráter, né, do próprio Deus, porque é a palavra, é a revelação que ele nos deu acerca dele mesmo. E, e então ela tem tudo que nós precisamos para compreender o mundo, né, e para saber como nos colocar no mundo como cristãos. Então, essas lições que nós temos feito, esses princípios que nós temos estudados, é a respeito disso. É como nós olhamos para a Bíblia e dela nós retiramos o que é necessário para lidar com o mundo, em especial para lidar com o momento que nós vivemos, né? Que pode ser chamado de pós-modernidade, né? Chamado por muitos. Enfim, podem usar vários nomes para dizer, mas para lidar com essa questão, né, da, da verdade relativa, né, da, de que você não existe nada objetivo e verdadeiro, você tem que aceitar tudo, são vários pontos de vista. Então, tem várias questões no nosso mundo atual que, que muitas vezes entram em confronto com a nossa visão como cristãos. E como olhar para isso, né, de forma equilibrada e principalmente de forma bíblica. Né? Então, a Bíblia tem que ser a nossa referência, né? A palavra de Deus é a nossa referência para tudo. Então, esses princípios que nós temos estudados é para isso. Nós temos estudado problemas de dicção, mas é para isso, é para que nós consigamos nos orientar por meio da verdade bíblica, tá? Então, revisando, né, os princípios que nós trabalhamos, que foi a objetividade, o primeiro princípio, a objetividade, né, da verdade bíblica, ou seja, ela é para todos, né, ela não é subjetiva, depende do ponto de vista, não. Ela é a verdade para todos.
racionalidade, ou seja, nós acessamos essa verdade por meio da nossa racionalidade, né? Então, quando nós lemos a Bíblia, e compreendemos o que está escrito, nós estamos usando a nossa racionalidade. Então, Deus entregou essa palavra para a nossa mente compreender, né? A veracidade, ou seja, que a Bíblia, né, a palavra de Deus é a verdade e ela nos apresenta a verdade a respeito do mundo. A autoridade, ou seja, a Bíblia, o que está escrito na palavra de Deus, tem autoridade, tem o peso da autoridade do próprio Deus. Então, quando nós falamos a respeito dessa verdade, nós estamos carregando, né, a autoridade do próprio Deus, porque as palavras são dele, não são nossas. Incompatibilidade, ou seja, a verdade bíblica é incompatível com todo erro, tudo que contrapõe, né, que vai contra o que a palavra diz, né, nós não tem como a gente tentar associar um ao outro, né? O exemplo foi a questão do jugo desigual que é descrito na Bíblia. Então, não tem como a gente tentar viver no meio termo. Eu vou tentar associar isso com aquilo se aquilo vai contra as escrituras, né? Então, completamente incompatível. Não tem acordo, né? Se vai contra a verdade bíblica, não vai caber na minha vida como cristão. E integridade, que é o que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. Nossa 7ª aula e o princípio da integridade, né, nas escrituras. Então, vamos começar com esse versículo em Provérbios 11:3, que diz: A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, o que é a integridade? Um conceito, uma explicação do dicionário, né? A definição do dicionário da palavra integridade é estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Então, o que significa essa integridade do justo que o guia? E aqui ela é colocada, né, em contraponto com a falsidade, né? Ou seja, a integridade é ser inteiro. Se eu me defino como cristão, eu sou inteiro. Eu sou inteiro, toda a minha vida tá baseada na palavra de Deus, né? Eu não posso ser só da boca para fora, mas eu tenho que ser por inteiro. Então, quando nós falhamos em sermos íntegros, é como se nós não estivéssemos por inteiro, né? Tivesse um pedaço faltando, um pedaço fora da presença de Deus, né? Fora da vontade de Deus. Então, nós devemos ser íntegros, ou seja, devemos ser inteiros, né? Segundo a palavra de Deus, buscar viver segundo a palavra de Deus por inteiro. E essa integridade dos justos que os guia, né? E aí fala, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Então, por que falsidade, né? Porque integridade é o contrário de falsidade. Por causa disso, porque o falso é aquele que, por exemplo, diz uma coisa e faz outra, né? Então, nós devemos ser íntegros. Então, o que nós dizemos, o que nós pregamos, é o que nós fazemos. Então, é muito importante, é realmente um fechamento de tudo que a gente, de todos os princípios que a gente tem visto, esse princípio da integridade. A integridade é o princípio que flui naturalmente de todos os outros, né? Não tem como, a gente vai ver, né? Como tudo isso se encaixa mais para frente. Mas se eu se eu concordo, se eu creio, se eu compreendo todos os outros princípios, eu preciso viver neles de maneira íntegra, completa, né, na minha vida. Então,
aqui diz, né? O cristianismo preocupa-se com a verdade. Então, integridade é uma virtude essencial e a hipocrisia é um vício terrível, né? Então, é, se no cristianismo, né, nas escrituras, existe toda essa preocupação com a verdade, né, com o que é verdade e o que é mentira, bem definidos, é, então a integridade é uma virtude essencial. Se eu me preocupo com a verdade, eu preciso viver na verdade, né? Se o cristianismo se preocupa com a verdade, não faz sentido eu ser cristão e não viver essa verdade na minha vida de forma integral. E se eu não faço isso, eu me torno um hipócrita. Então, a hipocrisia é um vício terrível, né? Que é tem a passagem que Jesus acusa, né, os fariseus de serem hipócritas, né, que eles expressavam virtude do lado de fora, né, eles seguiam as leis para as pessoas verem, mas o coração deles não estava na lei e na verdade. Então, eles não estavam inteiros, né, buscando a Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Era só para o lado de fora. Isso é a hipocrisia. É o que eu faço só para ser visto. É necessário, aqui a gente vê diretrizes, né, em primeira, na primeira carta de Paulo a Timóteo, que diretrizes para escolher, né, aqueles que estariam atuando como líderes na igreja, atuando em posições de destaque, né, e teriam responsabilidades ali dentro da igreja. Né? A gente até viu nas aulas que a gente viu a respeito das cartas de Timóteo, né, de Paulo a Timóteo, a importância disso, né, a importância de escolher pessoas que tenham de forma muito criteriosa, escolher elas de forma muito criteriosa quem estaria ali, por causa da importância desse lugar da liderança espiritual. Então, aqui em 1 Timóteo, primeiro, no capítulo 3, aí agora primeiro a gente vai ler o versículo 2, que diz: É necessário, pois, que o bispo, aqui bispo é a pessoa que está num, num lugar, num papel pastoral, tá? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, né, eu destaquei essa palavra irrepreensível, porque aqui esse irrepreensível ele se refere à integridade, né? Alguém que não terá uma conduta repreensível, que diz o contrário do que ele fala com as palavras quando ele prega. Né? Então, isso é o ser irrepreensível, é aquele que ele prega o que ele vive o que ele prega. Então, isso se refere também à integridade, né? E no versículo 10 desse mesmo capítulo, diz: devem ser primeiro experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Tá? Então, aqui já está dizendo a respeito dos diáconos, aqueles que estariam servindo, né, na vida ali, prática da igreja. E fala assim que eles seriam experimentados e se não houver nada contra eles, eles atuariam como diáconos, né? Então esse se não houver nada é a integridade. Olha, essa pessoa, né, ele realmente vive a palavra de Deus, eu vejo isso na vida dele, né? Então a igreja vê isso na vida dele. E então, se não houver nada contra eles, né, se eles vivem uma vida integral, né, inteira, na presença de Deus, na vontade de Deus, né, aí eles poderiam atuar como diáconos. Então, a importância, né, da integridade como uma qualificação bíblica essencial para todo ministério. Então, todos nós temos um lugar que Deus quer nos usar para abençoar a obra dele, nos usar para ganhar almas, né?
é necessário que nós busquemos ser íntegros, viver por inteiro a palavra de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos realmente conseguir, né, viver o ministério que Ele tem para as nossas vidas. Então, a integridade é uma qualificação bíblica essencial. A integridade, e aqui nós podemos traduzir integridade nessa frase, que é o amor pela verdade e a consistência em viver essa verdade na prática. Então, né, se alguém te perguntar o que é integridade, o que quer dizer, né, com integridade, sendo um cristão íntegro, é amar a verdade que Deus nos revelou, né, a verdade do Evangelho, e ser consistente em viver essa verdade na prática. Então, podemos traduzir assim, integridade. E essa integridade deve ser priorizada em todos os níveis de liderança da igreja, acima de qualquer habilidade ou qualidade. Isso é muito interessante, porque nós podemos pensar, por exemplo, é, ah, a gente quer um líder, né? Vamos pensar aí, é, já que estamos aqui na classe de jovens, há um líder de jovens. Então, quem vai ser o líder de jovens? Quais os critérios, né? Quais as habilidades, qualidades que nós buscamos numa pessoa? Já estamos pensando como se fosse uma entrevista de emprego. Que a gente quer nessa pessoa que vai estar nesse lugar, né? Então, tem que ser uma pessoa que se comunica bem, tem que ser uma pessoa que que se dá bem com todo mundo, que é animada, que sabe falar bem, né? Quais são os critérios? E aqui o que a gente vê é isso, é que o primeiro, né? O primeiro critério, né? A primeira característica que deve ser priorizada, né? Na igreja, na liderança da igreja, é a integridade, né? Isso é muito importante. Então, é esse amor pela verdade e a consistência em viver na prática. Opa. Ignorar esse princípio é sacrificar o valor que atribuímos à verdade como cristãos. Então, se não valorizamos esse princípio da integridade, é como se nós estivéssemos não dando tanta importância à verdade, porque se não importa se eu vivo a verdade ou não por inteiro na minha vida, então a verdade de fato importa para mim, né? Então, é, se a gente abre mão de uma coisa, a gente acaba abrindo mão de tudo. E um exemplo aqui que em Tito 1,16 diz assim, olha, esse é um aviso, né? Sobre pessoas que afirmam que conhecem a verdade, mas por seus atos o negam. E o que eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha isso, né? Você eles afirmam que conhecem a Deus, mas nos seus atos eles negam. Então, isso é a hipocrisia, isso é não ser íntegro, não viver de forma íntegra na presença de Deus. Então, fala que eles são desqualificados para qualquer boa obra. Você já pode tentar fazer qualquer coisa, né? Mas se não for íntegro, se não realmente busca viver a vontade de Deus em todos os aspectos da vida, acaba que nada serve. E um exemplo disso é Esdras, né? Esdras foi. Deixa eu ver aqui. Ó, ele foi o sumo sacerdote nos tempos de Neemias. E, e ele é um exemplo, né, dessa integridade para as nossas vidas. Diz assim, Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, olha, né, o que Esdras colocou no seu coração. Ele decidiu se dedicar a estudar a lei do Senhor e viver essa lei na sua vida. Então ele buscava essa integridade. E aí, né, ele estudando e praticando e vivendo essa lei, ele ensinou
né, os decretos e mandamentos aos israelitas. Então ele estava nessa posição de ensinar, mas ele vivia de forma íntegra a palavra de Deus. E por isso é tão importante a integridade. E aqui a gente junta tudo que a gente vem estudando nas últimas semanas, todos esses princípios, né? Como eles fazem sentido juntos. Se nós realmente acreditamos que a verdade das Escrituras, né, é objetiva e entendida racionalmente, é tanto autoridade quanto incompatível com o erro. Visto que a Bíblia é a verdade divina, devemos deixar que ela permeie a nossa vida e o nosso ministério integralmente. Então, a gente vê que essa, viver de forma integral, né, a palavra de Deus é o resultado da gente compreender que ela é a verdade, que ela é objetiva, né, que ela é incompatível com o erro. Então, eu não posso, né, conhecer ela e tentar viver outra coisa, né, que ela é autoridade sobre a minha vida, que ela me dá autoridade para levar essa verdade às outras pessoas. Então, né, a essa, né, essa vida integral, né, é, é, é necessária, né? Não dá para viver a palavra de Deus se não for de maneira integral na nossa vida. Viver de outra maneira é equivalente a negar a verdade. E outro exemplo que Paulo dá em 2 Timóteo, ele diz, né, ele fala das pessoas que, tendo aparência de piedade, negam a eficácia dela. Né? Ou seja, vivem só na aparência, mas de fato não creem que viver a verdade de Deus é eficaz. Então, por isso, nós devemos realmente prezar por viver a palavra de Deus nas nossas vidas. E 2 Timóteo 1, 13 e 14, Paulo diz isso para Timóteo, e que nós possamos receber isso para a gente. Ele diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, que nós sejamos fiéis em guardar esse tesouro da verdade que nos foi confiado. E por fim, essa pergunta: se nós não o fizermos, quem o fará? Né? Se não formos nós, que somos cristãos, que fomos alcançados por essa verdade, se nós não formos fiéis em guardá-la, em vivê-la por inteiro na nossa vida, quem vai fazer isso? Quem vai poder testemunhar dessa verdade por meio da própria vida, se não formos nós? Então, que nós possamos realmente nos apegar a esses princípios que. Opa! Desculpa, gente. Esses princípios que a própria palavra de Deus nos apresenta e vivê-los, né, por completo nas nossas vidas. Eu espero que essa palavra, essa aula tenha te abençoado, tenha te levado à reflexão e que você realmente, assim como eu, né, que nós realmente estejamos a cada dia nos firmando cada vez mais na verdade da palavra do Evangelho para levar ela adiante. Amém? Que Deus abençoe. Vou fazer uma oração para a gente finalizar e Deus abençoe o seu dia. Senhor, muito obrigada por essa lição. Muito obrigada por podermos estar aqui na tua presença e que possamos de fato viver, né, essa verdade de forma integral nas nossas vidas, realmente reconhecendo a eficácia da tua palavra nas nossas vidas, na transformação de quem somos, né, a semelhança do seu caráter, e que o Senhor possa cada dia trabalhar nas nossas vidas, que sejamos referência de pessoas que tenham uma vida, né, integral na tua presença, Senhor, e que possamos ser referenciais nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, né, onde estivermos, nos lugares em que estamos, que possamos realmente refletir quem tu és, refletir o teu caráter e poder falar da tua verdade, né, com a certeza, com a autoridade de quem realmente vive ela
por inteiro nas nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está acompanhando esta aula e nos cuidar e nos usar para a tua vontade. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau.